Vamos começar fazendo uma revisão das características de uma igreja sadia. And why don't you just try to understand my English as I ask for each one of them? E por que vocês não entendem o meu inglês? Eu vou perguntar diretamente a vocês. First, primero. Great, and I'm understanding your Portuguese a little bit. O português eu estou entendendo. Segundo. Is that right? Yeah. Third. No? Third is a biblical understanding of the gospel. Um entendimento bíblico do evangelho. Fourth. Quarto. Fifth. Evangelism. Good. Sixth. Yeah, they got it. Membresia. Good. And this morning is number 7. E essa manhã nós gostaríamos de tratar a característica número 7. I would like to suggest that a seventh mark of a healthy church E eu sugeriria que a sétima característica da igreja sadia is having a plurality of elders é ter uma pluralidade de presbíteros in each local church. em cada igreja local. Let's pray together. Vamos orar. Our Creator and Redeemer, Nosso Criador e Redentor, we know that you are the one who has given us life. nós sabemos que Tu és aquele que nos destes a vida. And when we had spent that life, E quando nós passarmos por esta vida, you are the one who has given us new life in Christ. Tu és aquele que também nos destes a vida em Cristo. And so we begin this day together by bringing our praise and thanksgiving to you. E então começamos esse dia para conjuntamente Te dando nossa adoração e nosso agradecimento. We pray, Father, that you would honor our time together here. Oramos, Pai, para que Tu venhas a honrar a nossa reunião nesta manhã. That you would fill us with your Holy Spirit Que Tu venhas nos preencher com Teu Espírito Santo. and speak to us through your word. Que Tu venhas a falar a cada um de nós através da Tua palavra. You know the tremendous responsibility you've given to so many of us. Sabemos a grande responsabilidade que Tu colocastes às mãos de cada um de nós. We pray, Lord, that you would give us wisdom. Oramos para que Tu nos deis sabedoria. You tell us in your word that if any of us lacks wisdom, we should ask of you. E na Tua palavra está que se nós temos falta de sabedoria, que nós devemos pedi-la. And so we are asking, E Father. assim estamos pedindo ela, Senhor. We pray that you would do this for your glory's sake. Oramos para que isso seja feito para a Tua glória. Amen. Amém. This morning I'd like us to think about this theme of elders and authority in the church Nesta manhã eu gostaria que estivéssemos pensando nesse tema de presbíteros e autoridade na igreja. from Paul's first letter to Timothy. E extrairíamos isso da primeira carta de Paulo a Timóteo. Now, Paul talks about authority a lot in this letter. Nessa carta, Paulo fala muito sobre esse conceito da autoridade. Timothy was in a hard situation in his church in Ephesus. Timóteo tinha sido colocado numa situação bastante dura naquela igreja lá em Éfeso. There were people who were elders in that church, it seems, Existiam pessoas que eram presbíteros naquela igreja, aparentemente, who were teaching false e doctrine. estavam ensinando doutrinas falsas. And Paul was writing Timothy to exhort him to stay there. E Paulo estava exortando a Timóteo para que ele permanecesse ali And to teach the truth. e para que ele viesse a ensinar a verdade. So Paul writes in this letter in chapter 2 about secular authority. E então Paulo escreve nessa carta, no capítulo 2, sobre as autoridades do ponto de vista secular, But then he spends most of his time on authority in the church. mas a maior parte do tempo Paulo passa aqui fazendo uma exposição sobre a autoridade dentro da igreja. He has the interesting section in chapter 2 about the role of women in the church, E ele tem uma seção muito interessante aqui no capítulo 2 sobre o papel da mulher na igreja. which you can all talk about over lunch if you'd like. E se vocês quiserem, pode discutir isso aí na hora do almoço. But we this morning are going to go to chapter 3 Mas nesta manhã nós vamos ao capítulo 3,
to look at what Paul wrote to Timothy about the character of the teachers in the church. E para ver o que é que Paulo está aqui ensinando a Timóteo sobre a característica ou caráter daqueles que têm o dever de ensinar na igreja. About the character of the elders and the deacons. Sobre as características e o caráter dos presbíteros e diáconos. So he writes to them here of what they should be like personally. E ele escreve aqui dizendo a eles como eles devem ser pessoalmente. And in their families. E no relacionamento familiar. And about how they should relate to the church. E como deveria ser o relacionamento deles com a igreja. And the wider world. E também com o mundo ao seu redor. Let's begin by listening to these first 13 verses. Vamos dar uma olhada aqui nos primeiros 13 versículos do capítulo 3. 1 Timóteo 3, 1 a 13. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Now, as we listen to this passage, quando ouvimos esse trecho, it's interesting to keep in mind Timothy's situation. É interessante que nós conservemos em mente a situação aqui de Timóteo. There were people presenting themselves as teachers in the church. Existiam pessoas que estavam se apresentando como aqueles mestres, os ensinadores nas igrejas. And very likely these false teachers E com muita probabilidade esses falsos mestres were not like this. não se encaixavam nessa descrição. Paul was writing to remind Timothy clearly what overseers in the church are to be like. E Paulo estava escrevendo assim para que Timóteo fosse relembrado como é que os bispos deveriam ser nas igrejas. They were to be irreproachable in their observable conduct. Eles eram para ser irrepreensíveis na sua conduta, naquela que se podia observar. To have an exemplary marriage and family life. Eles tinham que ter uma vida familiar e um casamento exemplar. You remember now, in contrasting this with the false teachers, Lembre-se que, contrastando isso daqui com os falsos mestres, the false teachers were forbidding marriage. os falsos mestres, eles estavam proibindo o casamento. The false teachers were causing controversy and schism. Os falsos mestres, eles causavam controvérsia e causavam cisão na igreja. But Paul says these overseers are to be temperate in all things. Mas Paulo está dizendo aqui que esses bispos, eles têm que ser temperantes em todas as coisas. Self-controlled, Eles têm que ter o controle próprio. respectable, Eles têm que ser respeitáveis. hospitable, Eles têm que ser hospitaleiros. able to teach, Eles têm que ter a habilidade de ensinar. not violent or quarrelsome or greedy, Eles não podem ser violentos, eles não podem ser irascíveis, eles não podem ser avarentos ou cobiçosos. unlike what these false teachers probably were. E isso aí é o contrário daqueles falsos mestres. Not a recent convert, Não devem ser recém-convertidos, and well respected by those outside the church. e eles têm que ter respeitabilidade por aqueles que estão fora da igreja.
Deacons too Os diáconos também. were to be blameless, Eles não podiam ter culpa. exemplary in their family lives, Eles tinham também que ser um exemplo na sua vida familiar. temperate in everything, Eles também tinham que ser temperantes. not greedy, Eles também não podiam ser cobiçosos. but respectable, E tinham que ser respeitáveis. not liars, Não podiam ser mentirosos, but people who honestly hold the deep truths of the faith. mas as pessoas que também seguravam com a verdade, com segurança as profundas verdades da fé. Now, this is an impressive cataloging of virtues here. E isso daqui é um catálogo que impressiona, um grande catálogo de virtudes aqui colocadas. And Paul is telling Timothy to require these of someone who'd be a leader in the church. E Paulo está dizendo a Timóteo que ele tem que requerer essas coisas daqueles que querem liderança na igreja. These false teachers were clearly not living up to these standards. Os falsos mestres com certeza não se encaixariam e nem se enquadrariam nesse padrão. But anyone who would be a shepherd of the church of God must. Mas qualquer um que viesse ser um pastor da igreja de Deus tinha que se encaixar nisso daqui. And here, my pastor friends, E aqui, meus amigos pastores, we must be very careful nós temos que ter bastante cuidado to show the difference para que nós demonstremos a diferença between the fact that God is able to forgive any sin entre o fato de que Deus tem a habilidade de perdoar qualquer pecado and people who are forgiven e pessoas que são perdoadas. include all Christians. Todos os crentes estão inclusos nisso. Paul is very clear on the grace of God in this letter. Paulo está sendo bastante claro com relação à graça de Deus nessa carta. In chapter 1, he talks about how he's handed someone over to Satan because they've been No blaspheming. capítulo 1, ele fala como ele entregou alguém a Satanás porque blasfemava, When Paul himself confesses that he had been a blasphemer. mas ele próprio, ele confessou que ele tinha sido um blasfemador. But by the grace of God, he Mas had been pela changed. graça de Deus, ele foi modificado. So Paul knows God's grace. Paulo conhece a graça de Deus. But at the same time, Paul recognizes that to be received by the church as an elder or a deacon, Mas, ao mesmo tempo, Paulo reconhece que para ser recebido pela igreja como um presbítero ou diácono, someone must be a model alguém deve ser também um modelo, in a way that all Christians will not be. de uma forma que os outros crentes se diferenciam de alguma maneira. I noticed as I was reading through this list E eu verifiquei, enquanto li aqui essa relação, how it seems that their character is being built for others. que parece que o caráter de cada um deles está sendo aqui formado para o benefício dos outros. Did you notice how they're not supposed to be lovers of money, Vocês verificaram como eles não podem amar o dinheiro, but lovers of strangers? mas eles devem amar os forasteiros. That's what hospitality literally is here. It's lovers of strangers. Isso aqui é o que é hospitalidade, o amor aos forasteiros, aos estrangeiros. A true church leader will have an other-centeredness in their lives. Um verdadeiro líder na igreja, ele vai ter a centralização dos seus pensamentos e afeições em algum lugar fora da sua pessoa, As they give themselves for others. na medida que eles se dão a outros. In a way totally unlike these selfish false teachers, E isso daí é totalmente o contrário do que são os falsos mestres. whose teaching and leadership was continually to put themselves in a good position. E uma das características dos falsos mestres é que o ensinamento e a liderança exercida é sempre no sentido de colocá-los em evidência. Now, another question. Uma outra pergunta. Is there a distinction here between the elders and the deacons? Existe uma distinção, uma diferenciação entre os presbíteros e diáconos? If so, what is it? E qual é? Well, the most noticeable thing here between these two lists, to me, isn't their differences, but it's their similarities. A coisa que nós notamos aqui é que existe uma diferenciação, mas existem similaridades. Paul says here that both overseers and deacons Paulo diz aqui que os bispos e os diáconos, need to be reputable, eles precisam ter uma boa reputação, blameless, eles não podem ter manchas, culpas, trusted, eles têm que ser confiáveis, monogamous, eles têm que ser marido de uma só esposa, sober, eles têm que ser sóbrios, temperate, eles têm que ser temperantes, and generous. eles têm que ser generosos. Indeed, these two lists are so similar that the striking thing is this. E essa relação ela é tão similar que a coisa que impressiona é isso. That with such similar qualifications, Se essas qualificações são tão similares, Christians should so clearly recognize two separate bodies of leaders. como é que os cristãos reconhecem dois tipos diferentes de liderança?
It's interesting that deacons, particularly, it says in verse 8 here, are to be sincere. É interessante aqui que no versículo 8º fala que os diáconos têm que ser sinceros. Literally, in the Greek, that's not double talking. Significa, literalmente no grego, que eles não devem ter duas palavras. There will be a temptation, you understand, apparently for these deacons. Existe, em português, a propósito, tem que ser de uma só palavra. To be a kind of... Just a second, I missed the last phrase. There'll be a temptation for these deacons. Existia uma tentação aos diáconos To be a kind of self-enhancing divider of the body. para serem uma pessoa que se centralizaria num tipo de divisor de águas no corpo de Cristo. Apparently, these deacons are going to have the kind of trust and responsibility in the body E aparentemente esses diáconos eles receberiam essa confiança, esse reconhecimento do corpo. that they're going to be handling things which people care a lot about. E eles vão estar manuseando alguns assuntos, algumas verdades que as pessoas têm muito cuidado sobre elas. Like money. Como, por exemplo, dinheiro. It could well be then that if these are the ones cited to care for the widows in the church, Pode ser que esses daqui, sendo aqueles apontados a tomarem conta das viúvas na igreja, that they will have special opportunity que eles terão oportunidades especiais to manipulate things for their own good, de manipular as coisas de tal forma que eles tivessem vantagem nisso, even to divide the church. até ao ponto de chegar a dividir a igreja. Where Paul here with this word sincere, Mas Paulo, quando ele fala aqui que eles têm que ser sinceros de uma só palavra, I think is suggesting that they be more peacemakers, absorbing problems rather than causing them. ele está sugerindo, ele está aqui enfatizando que eles devem estar ativamente agindo em prol da paz, em vez de ser um ponto de divisão na igreja. Those are deacons. Esses são os diáconos. Elders is a term that, at least in American churches, is often far less familiar. E o termo presbíteros, which here is translated bispo, or, Yeah, bishop, Yeah. overseers. okay. O presbiterói ou episcopoi, aqui traduzido como bispo, né? Yeah, those overseers here are elders. O bispo aqui são presbíteros. Paul uses É um termo que é menos frequentemente usado nos Estados Unidos, ele falou antes. Paul uses two words in the Greek here. Paulo utiliza duas palavras no grego: Episkopoi, episcopoi, bishop, que é bispo, and presbyteroi, e presbiterói, elders. que é presbíteros. And he uses these interchangeably. E ele utiliza essas palavras de uma forma intercambiável. You can see that very clearly in Titus chapter 1. Você pode ver isso aqui em Tito, capítulo 1, okay. Verses 5 and 7. Versículos 5 e 7. And they're used specifically interchangeably about the elders of this very church in Ephesus. E nós vemos que elas são utilizadas de uma forma intercambiável aqui nessa igreja de Éfeso. In Acts chapter 20, Em Atos, capítulo 20, verses 17 and 28. versículos 17 e 28. Because we read in verse 17 that Paul sent to Ephesus for the elders of the church. Porque nós olhamos aqui no capítulo... And in chapter 20, verse 17. Em Atos 20, 17... De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. And then when he is with them, down in verse 28, he exhorts them, saying the Holy Spirit has made them overseers and bishops. E no versículo 28, quando ele está com eles, diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. These are the elders. Então esses aqui são os presbíteros. And notice that it is the Holy Spirit who has made them. E verifique que foi o Espírito Santo que os fez tal. And note that they are plural in number. E verifique também a pluralidade aqui, eles são muitos. There's more than one of them. Existe mais de um. When Paul and Barnabas went on their missionary trips in the book of Acts, Quando Paulo e Barnabé saíram na sua viagem missionária lá em Atos, we read in chapter 14, verse 23, nós lemos lá no capítulo 14, versículo 23, that they appointed elders, plural, in each church. que eles apontaram e indicaram a eleição de presbíteros em cada igreja, e aqui está no plural. Now, I am the pastor of a Baptist church. Eu sou pastor de uma igreja batista,
We currently do not recognize any elders other than save myself. E atualmente, nós não temos o reconhecimento de nenhum outro presbítero a não ser eu que sou o pastor. It is my desire that in our Southern Baptist Church we would do this. E o meu desejo é que na Convenção Batista do Sul, a qual eu pertenço, que venhamos a chegar a esse ponto de reconhecer uma pluralidade de presbíteros. It seems that the Holy Spirit makes elders as gifts for his church. Parece que o Espírito Santo aqui ele faz com que os presbíteros sejam dádivas à igreja, To shepherd the flock and to discern true teaching. para que elas venham a ser apacentadas, as ovelhas venham a ser cuidadas e elas venham a receber as verdades de Deus. But before we get more specific about that, Mas antes que sejamos mais específicos sobre isso, do notice that God's concern here seems to be very practically reflected in the church. verifique que a preocupação de Deus aqui é uma preocupação bastante prática nos reflexos disso na igreja. Paul tells Timothy that God's concern is that Christ would be made known to the world. Paulo está dizendo a Timóteo que a preocupação dele é que Cristo seja conhecido em todo o mundo. God has a great concern for those outside of the church. A preocupação de Deus é também com aqueles que estão fora da igreja. In this sense, the church in the New Testament is just like Israel in the Old. E nesse sentido aqui, a igreja no Novo Testamento é igual a Israel no Velho. God called Abraham and chose him so that he would be a blessing to many nations. Deus chamou Abraão e o abençoou para que ele fosse uma bênção para muitas nações. The problem in the Old Testament is Israel kept thinking their own being blessed was the point. E o problema no Velho Testamento é que Israel continuou pensando que a grande questão era a bênção que sobreviria sobre eles apenas. And so with the church. E assim com a igreja. God has chosen us because he loves us. Yes. Deus nos chamou porque Ele nos ama, sim. But specifically because he loves those outside the church as Mas well. especificamente porque Ele ama aqueles que estão fora da igreja também. And he has chosen us so that we may show his character of holiness and love to those outside the E church. Ele nos escolheu para que nós demonstrássemos e propagássemos o seu caráter, a sua santidade àqueles que estão fora da igreja. That's why Paul is so concerned here in chapters 2 and 3 of 1 Timothy É por isso que Paulo está tão preocupado aqui nos capítulos 2 e 3 dessa carta. for how the church appears to the world outside. Qual é o reflexo que a igreja tem no mundo que está ao seu redor? He appeals in chapter 2, verse 2, No capítulo 2, versículo 2, ele faz um apelo. that they pray that they would be able to live lives of godliness and holiness. Que eles deveriam estar... Chapter 2, verse 2. Para que vivemos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. And that word for holiness in our English translation in verse 2 is not the normal one for holiness. It's more honesty, gravity, respectability. E no inglês, isso daqui que é traduzido como santidade, na realidade, em português, is to live a quiet and peaceful life in all piety and respect. Yeah, the respect, that's good. It's a good Portuguese translation. Então, I em should have done português tem com toda piedade e respeito. Em inglês tem santidade, mas a palavra grega é uma outra diferente da que normalmente é usada para traduzir santidade, e a tradução em português respeito é uma boa palavra. that. Paul's concern here is not for the holiness before the Lord, A preocupação de Paulo aqui não é necessariamente santidade perante Deus, with that last word in the verse. naquela última palavra que está aqui no versículo. It is particularly for respectability to outsiders. Especialmente ele está pensando na respeitabilidade que a igreja deve ter, que os da igreja devem ter com relação àqueles que estão de fora. Paul's concern here is for their witness. A preocupação de Paulo aqui é com o testemunho que é propagado. This is what he'd been saying to the Thessalonian Christians years earlier, E isso daqui ele disse aos crentes lá em Tessalônica alguns anos antes. when he wrote to them in 1 Thessalonians 4, Quando ele escreveu a eles em 1 Tessalonicenses capítulo 4, in verse 11, saying, "Make it your ambition to lead a quiet life, capítulo 4, versículo 11, e diligenciardes por viver tranquilamente, to mind your own business and to work with your hands, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, just as we told you, como vos ordenamos, so that your daily life may win the respect of outsiders." de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Now, do you see this? Vocês veem o ponto aqui? How Paul was concerned with the reputation Como of
A preocupação de Paulo era com relação à reputação of these Ephesian Christians. desses crentes lá em Éfeso. Not for their own sakes, Não apenas em favor deles, or for his reputation's sake, ou pela reputação, pensando na sua própria reputação, but for the sake of those who didn't yet know Christ, mas em favor daqueles que ainda não conheciam a and for Cristo. God's name's sake. E pelo nome de Deus, em favor do nome de Deus. So you see, good authority in the church Então vocês veem que a autoridade boa dentro da igreja is a way to glorify God é uma forma de glorificação a Deus, by showing some of the beauty of the gospel mostrando a beleza do Evangelho, as people live together, da forma como as pessoas cristãs vivem conjuntamente. not lording it over each other, Não sendo senhores uns sobre os outros, but in humility mas em humildade, and in grace. em graça. The whole way he talks about the role of women here in chapter 2 E também a forma como ele fala sobre o papel da mulher aqui no capítulo 2, seems to be motivated by Paul's concern for what those outside will think. parece também que a motivação de Paulo é a preocupação que ele tem naqueles que estão de fora da igreja. That's why he tells Timothy later in chapter 5, É por isso que ele diz a Timóteo lá mais na frente, no capítulo 5, verse 14. versículo 14, He tells Timothy to instruct the people to live in such a way that they give the enemy no opportunity for slander. e ele está instruindo aqui a Timóteo para que ele instrua as pessoas para que vivam vidas de tal forma que não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Or as he says in chapter 6 verse 1, Ou no capítulo 6, versículo 1, so that God's name and our teaching may not be slandered. para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. In chapter 2, as I say, that's clearly what's motivating Paul as he writes to Timothy about women. E no capítulo 2 é claro que isso é o que está motivando Paulo a escrever essas diretrizes aqui às mulheres. He says here in chapter 2 verse 9, No versículo 9, I want women to dress modestly with decency and propriety. as mulheres devem em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. And this is what he's so concerned about for the elders and the deacons. E essa é a preocupação dele também com relação aos presbíteros e diáconos. So we begin to see that the purpose of church structure Então nós começamos a verificar que o propósito da estrutura da igreja is to bring glory to God é trazer glória a Deus by encouraging the work of the Spirit among them através do encorajamento do trabalho do Espírito Santo no meio deles, in truth, em verdade, in godliness, em piedade and in very practical caring and concern. e nos cuidados práticos e na preocupação mútua. And all of those things so as to commend the gospel to outsiders. E todas essas coisas elas servem para encomendar o evangelho àqueles que estão de fora. After all, Paul says explicitly in chapter 3 E como Paulo diz aqui explicitamente no capítulo that 3, anyone who would be an overseer qualquer que queira ser um bispo must have a good reputation with tem que outsiders. ter uma boa reputação com relação àqueles que estão de fora. So, friends, do you see how mistaken it is to rip churches apart in disputes over church polity and structure? Vocês veem como é uma coisa tola nós estarmos rasgando as igrejas internamente em cima de política de igreja. The point of leadership in the church is to bring glory to God by commending the truth to outsiders. O ponto principal dentro da igreja é nós estarmos tomando conta das verdades para transmitirmos lá fora. This is why Paul is so upset when he writes to the Corinthians about going to secular courts. É por isso que Paulo está tão perturbado quando ele escreve aos da igreja de Corinto, porque estão levando as coisas para os tribunais lá fora. And for allowing some in their church to lead such fragrantly ungodly E lives. também porque estão permitindo que alguns dentro da igreja vivam vidas que não sejam dignas do nome de Deus. Because both of those things would undermine the witness to the gospel. Ambas essas coisas são coisas que perturbam o testemunho do Evangelho. So here it seems in the Ephesian church, E aqui parece que na igreja de Éfeso, the evident ungodliness of some of these false teachers a falta de direcionamento a Deus dos falsos mestres, que era tão evidente, was jeopardizing the whole way that God would get glory to himself through the church. isso estava perturbando de todas as maneiras a forma como Deus deveria ser glorificado na igreja. The proclamation of the gospel of forgiveness and hope.
A proclamação do evangelho do perdão e da esperança. And the conversion of sinners great and small like Paul and Timothy. A conversão de pecadores grandes e pequenos como Paulo e Timóteo. So you see this list of virtues that Paul gives here in chapter 3. Então vocês veem que essa relação de virtudes que estão aqui colocadas no capítulo 3. These are virtues that all Christians should exhibit. São virtudes que todos os crentes deveriam exibir. But they're virtues which would have been recognized as such particularly by the people around them. Mas são virtudes que seriam imediatamente reconhecidas pelas pessoas que estavam ao redor. They're virtues which would have particularly commended the gospel. São virtudes que especialmente elas seriam recomendações ao evangelho. We must be careful about treating this as a complete list. Nós temos que ser cuidadosos em tratar essa relação como se ela fosse uma relação exaustiva, completa. I would not consider having someone as an elder who was not regular in their times of personal prayer and Bible reading. Por exemplo, eu não consideraria ter alguém como um presbítero que não tivesse hábitos regulares de oração e de leitura da palavra. And yet Paul mentions nothing about that here. Mas Paulo não fala nada sobre isso aqui. That's because that isn't his purpose here. É porque esse não era o propósito quando ele fez essa relação. He is writing particularly because he's concerned that the witness of the church publicly is being undermined. Ele está escrevendo aqui especificamente porque ele estava preocupado que o testemunho da igreja estava sendo deteriorado. So I think what he's doing is he's writing here with a purpose. Então ele está escrevendo aqui com um propósito, Particularly of emphasizing things like paying your bills on time. especialmente ele está enfatizando praticamente coisas como pague suas contas na data de vencimento. Being cheerful and humble and helpful. E seja alegre, seja humilde, seja uma pessoa prestativa. Things that even most pagans would recognize as good. Coisas que até os pagãos ali iriam reconhecer que eram coisas boas. So that the gospel would be commended. De tal forma que aquilo ali recomendaria o evangelho. He says in chapter 3 verse 15 Então ele diz no versículo 15 do capítulo 3, that the church of the living God is God's household. a igreja de Deus vivo, um momento, na casa de Deus, que é a igreja de Deus. The language that he uses here is the language of the house and then the temple. E a linguagem que ele utiliza aqui para descrever é aquela linguagem utilizada para descrever o templo. And this is how the church is to function. Isso aqui é como a igreja tem que funcionar. We're to be the family of God together. Nós temos que ser a família de Deus conjunta. We're to be that which supports and holds up the truth of God in our culture. Nós temos que ser aqueles que apoiamos e suportamos as verdades de Deus na nossa cultura. And when we are filled with God's light inside the church, E quando nós somos preenchidos com essa semelhança de Deus dentro da igreja, we'll be of use to those outside. nós seremos úteis àqueles que estão fora da igreja. So we fulfill a large part of our purpose Então preenchemos uma grande parte do nosso propósito, by living together as we should. se nós vivermos conjuntamente como devemos viver. And certainly if we omit that, E certamente se omitimos isso, all the rest of our witness in the world and of activity in God's name are undermined. todo o resto das nossas atividades no mundo e do nosso testemunho estão prejudicados. So do you see Paul's point here? Então vocês veem qual é o ponto de Paulo? Nod your heads up and down if you do. Se você consegue ver o que é que Paulo está dizendo aqui, balance a cabeça. Okay. The bottom line is we are to be godly and holy and respectable. Em última análise, nós temos que ser santos, respeitáveis e direcionados a Deus. We're to take the spiritual realities that we learn from God through His Word by His Spirit. Nós temos que pegar as realidades espirituais que aprendemos de Deus através da sua palavra e do seu espírito. And we're to earth them for everybody to be able to see. E temos que trazer essas verdades e enraizá-las na terra para que todos possam vê-las. So we are to conduct ourselves Então temos que nos conduzir in a way that will make visible the mystery of godliness he refers to de here. tal forma que nós tornemos visíveis os mistérios aqui desse direcionamento a Deus. And the whole church is to be oriented toward its mission and purpose. E toda a igreja tem que ser orientada com relação à sua missão e ao seu propósito. Even our authority in the church. Até a nossa autoridade na igreja.
So especially leaders in the church especialmente líderes na igreja, are to live in such a way that we commend the gospel, têm que viver de tal forma que sejam recomendações ao evangelho, not that it's brought into disrepute, não de tal forma que o evangelho seja vilipendiado, but rather that it holds up the light of the gospel to the de world. tal forma que a luz do evangelho seja demonstrada ao mundo. So what kind of leadership does a healthy church have? Então, que tipo de liderança tem a igreja sadia? A pastor who is faithful in preaching the word of God? Um pastor que está fielmente pregando a palavra de Deus? See. Sim. A congregation committed to Christ, gifted to serve? Uma congregação que tem comprometimento com Cristo e que tem dons para servir? See. Yes. Deacons who are models of service in the affairs of the church? Diáconos Who are models of service in the affairs of the church? Diáconos que são modelos de serviço nos afazeres da igreja? See. Yes. Biblically, Biblicamente, there is something else that is part of the leadership of a biblical church. existe alguma coisa também que é parte da liderança de uma igreja sadia. As a pastor, I pray E como um pastor eu oro that Christ would place within the fellowship he's called me to pastor que Cristo que me colocou naquela comunidade que eu tenho que pastorear, men whose spiritual gifts and pastoral concern que Ele coloque nessa comunidade também homens que tenham dons espirituais para servir indicate that God has called them to be overseers. e que sejam esses dons que sejam indicadores de que Deus os colocou ali também para serem presbíteros. And I pray that God would grow and gift such disciples for the work of pastoral oversight in our congregation and its teaching. E eu oro para que Deus também venha a fazer crescer essas pessoas e dar-lhes dons para que eles se desincumbam dessas responsabilidades também. And if it becomes clear that God has so gifted certain men in the church, E se fica muito evidente que Deus realmente tem esses homens na igreja, and if after prayer the church recognizes these specific people as gifted by the Spirit, e se depois de muita oração a igreja reconhece que existem esses homens que foram assim dotados pelo Espírito, then such a person should be received and recognized and prayed for as an elder. então essa pessoa deveria ser recebida, deveria se orar por ela, ela deveria ser ordenada como um presbítero. Now, when many evangelicals in America hear the word elder, they immediately think of Presbyterian. Quando os evangélicos nos Estados Unidos ouvem a palavra presbítero, imediatamente, que lá em inglês é elder, ancião, eles imediatamente pensam em presbiterianos. But to think that only Presbyterians have elders Mas pensar que somente os presbiterianos tinham presbíteros is as ridiculous as thinking that only Baptists practice baptism. é tão ridículo quanto pensar que somente os batistas praticavam batismo. Historically, all churches have had elders. Historicamente, todas as igrejas tinham presbíteros. They simply called them by various names. Apenas eles chamaram esses presbíteros com vários nomes. All stemming mainly from these two New Testament words, E praticamente todos os nomes saem dessas duas palavrinhas gregas. episkopoi, Episcopoi, literally overseer, que é o bispo, and presbyteroi, ou presbiteroi, usually translated elders. que normalmente é traduzida presbítero. But all churches have recognized someone in the local congregation, someone or groups of people in leadership. Mas todas as igrejas têm reconhecido pessoas que se destacam na sua liderança, The first Congregationalists back in the 16th century, se destacam na sua liderança nesses ofícios. Congregationalists, Os primeiros congregacionais no século XVI, clearly taught that eldership was a New Testament office. eles ensinavam claramente que o presbiterato era um dos ofícios da igreja. Elders were common in Baptist churches in the 18th and 19th Os centuries. presbíteros também eram figuras comuns nas igrejas batistas dos Estados Unidos. Whether through inattention to Scripture E talvez por não prestarem atenção às escrituras, or by simply not taking time to cultivate such textured leadership. ou talvez porque eles não cultivaram esse tipo de liderança nas igrejas. In our own country, when the Baptist churches were growing so quickly, No país, nos Estados Unidos, enquanto as igrejas batistas estavam crescendo tão rapidamente, it seems that this practice of the plurality of elders simply fell away. parece que essa prática da pluralidade dos presbíteros simplesmente ela foi esquecida, ela foi abandonada. And so by the time Baptist missionaries came from the United
United States to Brazil, E então, quando os missionários começaram a ser enviados de igrejas batistas ao Brasil, por exemplo, very few of them would have been brought up in churches where there were a plurality of elders. muitos poucos desses missionários teriam crescido em igrejas aonde teriam a pluralidade de presbíteros. But if you look at the Baptist state papers in America, newspapers, Mas se você olha para os jornais batistas dos Estados Unidos, in the early 19th century, they are still having discussions about whether or not they should reinstitute a plurality of no início elders. do século XIX, você vai verificar que havia já discussão naquela época se deveria haver uma pluralidade de presbíteros ou não. There are essentially two distinctions between Baptists and Presbyterians in their understanding of elders. Essencialmente, existem duas distinções, duas diferenças no entendimento entre presbiterianos e batistas, no entendimento do que são os presbíteros. Most fundamentally, Baptists are congregationalists in church government. No fundamento maior, os batistas são congregacionais na sua forma de governo. That is, they understand that the final discernment on matters Eles entendem que o último julgamento nas questões is not to rest simply with the elders in a congregation não deve simplesmente estar presente nos presbíteros or some collection beyond in a synod or national assembly, ou num sínodo ou num Supremo Concílio, as the Presbyterian model is, como é o modelo presbiteriano, but rather with the congregation, the local congregation as a whole. mas essas questões são referidas à congregação como um todo. In that sense, the consensual nature of the church, operating by consensus, Nesse sentido, a natureza da igreja de operar em consenso, is stressed in Baptist emphasis on the congregation. ela é enfatizada na visão batista do congregacionalismo. So, in a Baptist church, Então, numa igreja batista, elders act, os presbíteros agem as do all other boards and committees, como agem também as outras juntas, os outros corpos de líderes. in an advisory capacity to the congregation as a whole. Eles agem numa capacidade de aconselhamento à congregação. Is that distinction clear? Será que essa distinção está clara? Yeah. If it's not clear, ask the person sitting next to you because they seem to understand. Se não está clara, a pessoa que está sentada ao seu lado entendeu. Pergunte a ela. The second disagreement Então, a segunda discordância, a segunda diferença, came in the matter of defining the roles and responsibilities of elders. vem também na definição do papel e das responsabilidades dos presbíteros. Presbyterians have tended to stress Paul's statement to Timothy in 1 Timothy chapter 5 verse 17. Os presbiterianos têm enfatizado a declaração de Paulo a Timóteo no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 17. The elders who direct the affairs of the church well Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. are worthy of double honor, Okay. especially those whose work is preaching and teaching. Com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Now, I don't know how this works in Portuguese, but we'll see how It's it goes. pretty much the same. Okay. That last phrase, especially those whose work is preaching and teaching, Essa última frase que diz aqui, especialmente ou especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. it was argued by the Presbyterians, Os presbiterianos têm apresentado clearly suggested that there were elders que essa é uma sugestão clara que existiam presbíteros whose main job was not to preach and teach, cuja responsabilidade principal não era ensinar, but rather merely to ou govern or pregar, rule. mas simplesmente governar ou reger. Thus, the Presbyterian term ruling elder, Então, os presbiterianos têm essa distinção, o presbítero regente, often in the U.S. equivalent with lay elder. o que nos Estados Unidos, muitas vezes, a terminologia é o presbítero leigo. As opposed to teaching elders, who usually consider them ministers. E no outro lado estaria o presbítero docente, aquele que ensina. Do you understand that distinction? Vocês entendem essa distinção? That distinction is based upon the Greek word malista, E essa distinção ela é colocada em cima da palavra grega malista, translated especially. que traduzida aqui com especialidade ou especialmente. So it's taken as if there's a larger group and then especially this group. Então, o entendimento é que existe um grupo amplo, mas especificamente esse grupo menor.
But this understanding of the word malista, Mas o entendimento da palavra grega desta forma, I don't think fits as well eu não creio que ela se encaixa bem, as if we take it to mean certainly or in particular I mean. ou se nós interpretamos essa palavra como sendo certamente ou particularmente. I think when Paul uses this word malista here in 1 Timothy, Eu acho que quando ele está usando essa palavra aqui em 1 Timóteo, he doesn't mean there's a large group, but then especially there's this other group inside it. ele não está dizendo que existe um grupo amplo e então um grupo menor dentro do grupo maior. He means to define the first group by the second group. Ele está querendo definir o primeiro grupo pelo segundo grupo. So in this case, those who direct the affairs of the church well Então o que ele está dizendo, aqueles que dirigem bem os afazeres da igreja, are, or Paul is saying, that is, I mean, those whose work is preaching and teaching. eu quero dizer especificamente aqueles que estão pregando e ensinando, They are the same. e ele está dizendo que são os mesmos. A good example of this would be in chapter 4, the previous chapter, Um bom exemplo disso seria no capítulo 4, verse 10, versículo 10. where we read, "We have put our hope in the living God, E nós lemos aqui o seguinte: who is the Savior of all men, ora, para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, and especially of those who believe." porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. That especialmente is the same word. E essa palavra especialmente é a mesma palavra grega, It's malista. uma lista. Paul is not saying here there's this larger group of all who God will save, and then there's a subset, specifically, some of those are going to be those who believe. Paulo não está dizendo que existem um grupo de pessoas daqueles que creem e existe um grupo menor que são chamados aqui os fiéis. No, Paul's using malista here in exactly the same way. Ele está usando a palavra grega aqui exatamente da mesma forma. He's saying God is the Savior of all men. Ele está dizendo Deus é o Salvador de todos os homens. And then he's going, let me clarify that. This is what I mean. Ele está dizendo, deixa-me esclarecer o que é que eu quero dizer. He is the Savior of those who believe. Ele é o Salvador daqueles que são fiéis. He means these to be the same thing. E ele está equacionando esses dois grupos. So if I were going to take a more Presbyterian reading of this, Então, se eu fosse ler aqui de uma forma mais presbiteriana, in chapter 5, verse 17, no versículo 5, no capítulo 5, versículo and 17, think that there are elders who direct the affairs of the church well, but who do not preach and teach, e se eu fosse interpretar aqui que existem presbíteros que presidem bem, mas que não se afadigam na palavra e no ensino, then I would need to think from chapter 4, verse 10, então eu teria que chegar aqui no capítulo 4, versículo 10, that there were those whom God saves que existem aqueles que Deus chamou, que Deus salvou, who do not believe. mas que não são fiéis. But I don't think Paul means that. Mas eu não creio que Paulo quer dizer isso. And I think it makes more sense if you don't understand it like E that. eu acho que faz mais sentido se o entendimento não for este. You see, Baptists tended to use the words elder and overseer and pastor interchangeably. Os batistas têm a tendência de usar essas três palavras de uma forma intercambiável: Whereas the pastores, presbíteros e bispos. Whereas the Presbyterians tended to stress this distinction, saying there were two different kinds of elders. Então, mas os presbiterianos parecem enfatizar essa distinção, dizendo que existem dois tipos de presbíteros. The Baptists tend to point out 1 Timothy 3:2, Os batistas indicam 1 Timóteo 3:2, where Paul clearly said that the elders must be apt to teach. e aqui nós temos que Paulo está indicando que o bispo seja irrepreensível, apto para ensinar. And he wrote to Titus in chapter 1, verse 9, E também ele escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 9, that the elders must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. apegado à palavra, fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Baptists, therefore, have tended to deny that it's appropriate to have elders who are not capable of teaching Scripture. Então, os batistas têm negado essa interpretação que vê a figura do presbítero, mas não tendo a possibilidade ou capacidade de ensinar. So these have been the two disputes between Baptists and Presbyterians over elders. Essas têm sido as duas diferenças, as duas disputas entre batistas e presbiterianos sobre presbíteros. First, over their relation to the congregation, Primeiro, com relação ao relacionamento deles com a congregação, and second, over whether or not there are different kinds of e elders. segundo, com relação à distinção se existem ou não dois tipos de presbíteros. But
Mas what Baptists and Presbyterians have historically been agreed upon o que tem sido uma concordância histórica entre batistas e presbiterianos is that there should be a plurality of elders in each local church. é que deveria haver uma pluralidade de presbíteros nas igrejas locais. Though it never suggested specific numbers of elders for a particular congregation, Apesar da palavra não sugerir um número específico de presbíteros para cada congregação, the New Testament clearly refers to elders mas in o the Novo plural. Testamento está sempre falando de presbíteros no plural. If you want to look up these references later, here are some references. Se você quer olhar esses textos depois, aqui vamos dar alguns. Acts 14:23. Atos 14, 23. Just write these down. Só escreva. Acts 16 verse 4. Atos 16, 4. Acts 20 verse 17. Atos 20, 17. Acts 21 verse 18. Atos 21, 18. Titus chapter 1 verse 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. James chapter 5 verse 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. The New Testament pattern is that there be more than one elder in a church. E o modelo que nós temos no Novo Testamento é que deve existir mais de um presbítero na igreja. Now there's no doubt that this practice is unusual among many Baptist churches today. E não existe dúvida que esse tipo de prática ele é uma prática incomum na maioria das igrejas batistas. There is, however, biblical and historical precedent for it. Mas existe um precedente tanto histórico quanto bíblico para isso. And I'm glad to say I think it's a growing trend among our churches in South Africa and England and America. E eu tenho alegria em ver que isso daqui parece ser uma tendência, o reconhecimento disso é uma tendência nas igrejas da África do Sul, na igreja da Inglaterra e nos Estados Unidos. And for good reason. E por boas razões. I'm completely convinced of the usefulness of the New Testament practice of having, where possible, more elders in a local church than simply a lone pastor. Eu estou completamente convencido da prática neotestamentária de ter mais de um presbítero na igreja no auxílio do pastor. And having them be people who are rooted in the local congregation. Pessoas que têm as suas raízes na congregação local. It was certainly needed in the New Testament church where no apostles were present. Certamente havia necessidade na igreja neotestamentária, na igreja primitiva, quando não haviam mais os apóstolos ali. And I think we need it now as well. E eu acho que nós precisamos também disso nos dias de hoje. I don't mean to suggest that the pastor has no distinct role. Eu não quero dizer que o pastor não tem uma função específica. There are many references in the New Testament to preaching and preachers. Existem muitas referências no Novo Testamento falando sobre a pregação e os pregadores. Which no doubt would not apply equally to all elders. E que com certeza elas não se aplicam de uma forma uniformemente a todos aqueles denominados presbíteros. So, for example, we know that in Corinth, Paul gave himself exclusively to preaching. Por exemplo, nós lemos lá que em Corinto, Paulo colocou-se a si mesmo exclusivamente na tarefa de pregação. In a way which almost certainly some of the elders in that church could not do. Numa forma que certamente a maioria dos presbíteros naquela igreja não poderiam fazer. Also, preachers seem to move to an area particularly in order to preach. E também parece que os pregadores eles vão para uma área específica com aquela finalidade de pregar. Thus, Paul's call in Romans 10 for preachers to be sent. Então Paulo chama lá na Epístola aos Romanos ou indica que os pregadores devem ser enviados. Whereas elders in general seem to already be a part of the community. Enquanto que os presbíteros, a referência a eles é que eles são parte daquela comunidade. You could look at Titus 1:5 for an Você example pode of that. olhar para Tito, capítulo 1, versículo 5, por exemplo. But this preacher Mas o pregador, is also and fundamentally to be part of the eldership of the congregation. ele fundamentalmente ele tem que ser parte desses presbíteros da congregação. This means that decisions which involve the church, Isso significa que as decisões que envolvem a igreja, and yet which don't come to the attention of the whole church, mas que não precisam ser levadas à atenção de toda a igreja, should fall fundamentally not to the pastor alone, but to the elders. as a não whole. deveriam ser decisões que cairiam somente nas costas do pastor, mas compartilhadas naquele corpo de presbíteros. And while this is certainly more cumbersome than just a lone pastor making all the decisions, E às vezes isso daí pode atrapalhar um pouco, é mais complicado do que apenas ter um pastor tomando todas as decisões, it has immense benefits mas tem grandes benefícios, in rounding out the pastor's gifts, fazendo com que os dons pastorais também sejam aperfeiçoados in making up for some of his defects. e também fazendo com que alguns dos seus defeitos sejam supridos. You know, pastors do have E defects. vocês sabem que pastores têm defeitos.
and in showing the church the responsibility they have. Então, em mostrar à igreja a responsabilidade que a igreja tem, As they supplement the judgment of the pastor como quando eles fazem um complemento do julgamento do pastor, and create support in the church for decisions, e também estabelecendo uma plataforma de apoio na igreja para as decisões. thereby leaving leaders less exposed to unjust criticism. Eles deixam também a liderança, o líder da igreja, menos exposto às críticas injustas. It also makes the leadership more rooted and permanent, Ela também faz com que a liderança tenha mais raízes e seja mais permanente. and allows for more mature continuity. Ela também permite esse tipo de abordagem, permite uma continuidade maior, uma permanência maior. And it encourages the church to take more responsibility for its own spirituality. E há o encorajamento à igreja para que tome mais responsabilidade sobre a sua própria espiritualidade. And at least in our American context, E pelo menos no contexto americano, it would help to make the church less employee dependent. fará com que a igreja também seja menos dependente dos empregados que ela tem. It seems like many of our churches Parece que muitas das nossas igrejas lá have confused elders with either the church staff or with deacons. têm confundido o papel dos presbíteros com aqueles que são empregados em funções na igreja ou com os diáconos. Now, of course, deacons are also a New Testament office, as we've thought about. Nós também já vimos aqui que o diaconato é um ofício que está no Novo Testamento. And while no absolute distinction can be made between deacons and elders, E mesmo sem podermos fazer uma distinção assim absoluta entre diáconos e presbíteros, it seems from Acts chapter 6 parece que no capítulo 6 de Atos, that the concerns of the deacons are to be the practical life of the church. que a preocupação dos diáconos tem que ser a vida prática da igreja. Administration, Administração, maintenance, manutenção, care of members with physical needs. cuidado das pessoas que têm problemas físicos. Now, in many Baptist churches, deacons have partly taken over the role of elders as well. E o que tem acontecido nas igrejas batistas, em muitas igrejas batistas, é que os diáconos assumiram funções dos presbíteros. But in many of our churches, Baptist and other evangelical churches, Mas em muitas de nossas igrejas, tanto batistas como outras igrejas this evangélicas, has simply been left to the pastor. isso simplesmente tem sido jogado nas costas do pastor. It would be to the benefit of the church Será no benefício da igreja if this biblical role of elder se esse papel bíblico do presbítero were again clearly distinguished, tiver uma distinção real, and we recognize people who are particularly gifted to fill it. e se nós cheguemos a reconhecer as pessoas que foram assim dotadas pelo Espírito Santo para servir nessa capacidade. So eldership is a biblical office, which is the office that I hold in my church as the pastor of it. Então o presbiterato é um ofício bíblico que é o ofício que eu tenho na minha igreja como pastor. But I think, according to the Bible, God does gift others besides this main elder, the pastor. Mas eu acho que, de acordo com a palavra de Deus, Deus dota outras pessoas, além do pastor, com essas possibilidades. He gifts others to serve as elders. Ele dota pessoas de tal forma que elas possam servir como And presbíteros. people who are gifted in this way E pessoas que têm o dom desta forma should meet regularly with the pastor to pray and to discuss, deveriam ter encontros regulares com o pastor para orar, para discutir a palavra, to bring recommendations to the deacons or to the church as a whole, para trazer as recomendações aos diáconos e à igreja como um todo, all for the edification of the whole body, trabalhando sempre para a edificação de todo o corpo, so that the church will work well, de tal forma que a igreja funcione bem, so the gospel will be commended to outsiders. de tal forma que haja a recomendação do evangelho aos que estão de fora. Oh, friends, I think if we could implement this in our churches, Amigos, eu acho que se nós conseguíssemos implantar isso em nossas it igrejas, would help pastors immensely ajudaria tremendamente os pastores, by helping some of the weight that we bear to be shared by others, ajudando com que a carga que nós levamos fosse também compartilhada por outros. and also sometimes to liberate our churches from our own petty little pastoral E tyrannies. também liberar as nossas igrejas, muitas vezes, da pequenez da nossa tirania administrativa. I think this practice of having godly, discerning, trusted laymen Eu acho que essa visão e esse modelo bíblico de ter leigos que sejam direcionados a Deus e que tenham essa visão e discernimento, recognized as elders e reconhecidos como presbíteros, is another mark of a healthy church. é uma outra característica da igreja. Let's pray together. Oremos. Senhor, nós te pedimos que tu nos estejas sempre direcionando de volta a tua palavra, para que possamos discernir nela o modelo que tu queres na tua igreja. Te
pedimos, Senhor, que Tu faças com que o nosso entendimento flua da Tua palavra e te agradecemos pelas palavras que ouvimos. Te pedimos que nós estejamos sempre procurando ter igrejas sadias, que nós procuremos estar enfatizando as características que estão sendo aqui apresentadas, para que Tu sejas glorificado, para que o mundo possa ver o Teu Evangelho puro e singelo nas nossas vidas, na vida das nossas igrejas, na união que elas venham a demonstrar. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos a Tua sustentação sobre o reverendo Mark Dever e em todas aquelas palestras que ele tem ministrado e aquilo que temos ainda a ouvir dele. Em nome de Jesus, amém. Amém.